Olha, Luiz Almeida, que é microbiologista e coordenador dos projetos educacionais do Instituto Questão da Ciência, está com a gente. Vamos falar com ele agora, até para a gente tentar entender um pouco melhor essa questão das vacinas, a importância da vacina e mais do que isso, né? Se a gente, mesmo tomando a vacina, pode correr alguns riscos, né, Luiz? Como vai? Bom dia. Olá, Kátia, bom dia. Ainda bem que eu me desdobrei para conseguir falar com vocês aqui também. Eu tive problema com a internet, mas agora pelo menos meus ouvidos estão a salvos aí. Mas você sabe o que eu vou te falar, Luiz? Eu comentei no comecinho aqui do programa, do Mãe do Melhor, que eu também tive problema com a internet hoje. Mas uma coisa, a gente tem problema da internet, né? Aí a gente muda de um lado, muda do outro, desliga tudo o resto da casa que está ligado na internet. Mas outras pessoas aí já são outras questões, mas ainda bem que você conseguiu. Olha, aqui caiu uma árvore na frente do poste que tem a internet, mas aí eu consegui ainda falar com vocês. Então, olha aí meu comprometimento com vocês. Então, você vê? Agora, você está falando de comprometimento, e a gente vê a ciência sempre comprometida para trazer, não digo só a vacina, mas trazer informações que possam auxiliar a população a entender esse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão conturbado. Eu acho que é um momento de tantas incertezas e que a ciência é o que consegue trazer para a gente, não o achismo, aquela realidade mesmo. Você trabalhando nessa frente já há muitos anos, não só da vacina do Covid, você percebe que muitas vezes as doenças acabam tomando um outro rumo? Sim, isso de juntar muito decisões políticas sem ser baseada em ciência é uma coisa que o Instituto Questão de Ciência quer realmente mudar esse cenário. A gente, sem mudar de opinião por conta de política, a gente acaba negligenciando atitudes que deveriam ter sido feitas de maneira séria por conta de ideologias que não tem nada a ver nesse momento a gente ficar discutindo. Então, infelizmente, tem muito disso ainda. E a gente vê que a ciência, quando ela consegue ter espaço para se disseminar, para ser falada, a gente tem resultados na prática. A gente está vendo o exemplo mais citado no momento é Israel, a vacinação de Israel. O pessoal lá com aquela vacina da Pfizer falou, olha, a gente consegue prometer 94% de eficácia e foi exatamente isso que a gente está vendo na prática. Vacinando ali milhões de pessoas, é exatamente o mesmo resultado que a gente teve. Então não tem política, não tem nada. São os dados brutos que a gente, com o avanço da ciência, conseguiu fazer em tão pouco tempo. E isso é uma coisa louvável que tem que ser lembrada sempre. Agora, você sabe que eu fico muitas vezes me questionando, Luiz, e acho que você ouvinte que está acompanhando a gente também, será que a gente não atrasou de novo? Lá desde o início, porque o Brasil, acho que teve um grande favorecimento nesse momento terrível do Covid. Quando o Covid chegou no Brasil, já tinha passado mais de 1 mês e meio, 2 meses, que o Covid já tinha começado em outros países. Não era para a gente ter aprendido e a gente ter começado já a fazer tudo o que deveria ter sido feito do jeito certo, para que agora a gente não tivesse um momento como a gente está vivendo, não digo uma segunda onda, eu acho que a gente não saiu nem da primeira. Foi uma queda ainda gigante de pessoas que podiam estar protegidas e, na verdade, estão se expondo cada vez mais, Luiz? Kátia, o que eu sempre falo é sempre quando a gente está assistindo um filme de terror e a gente fica gritando para a menina ou para o moço não entrar na casa, que vai ser morta. A gente teve exatamente esse spoiler da doença vindo, a gente viu lá ela saindo da China, chegando na Itália, chegando nos Estados Unidos, a gente teve todo o tempo de se preparar para não entrar na casa mal assombrada, na casa que está o assassino, e a gente não fez nada. Então, claro, a gente poderia ter tomado decisões muito mais cedo para não chegar no que a gente chegou agora, e o Brasil está sendo o grupo controle, a gente está falando em ciência, o grupo controle da doença, porque o vírus está disseminando aqui de uma forma violentíssima e a gente continua não fazendo as decisões corretas para tomar decisões de conseguir conter a doença. Então, sim, a gente ficou olhando a doença chegar aqui e estamos agora nessa por conta disso, das decisões tomadas erradas e da falta de planejamento. A gente viu o pessoal anunciando as eficácias da vacina lá em junho, julho, falando, olha, a vacina deve funcionar. E a gente não foi atrás de correr, de fazer negociações com essas empresas. Muito pelo contrário, a gente até negou algumas vacinas que poderiam estar aqui já no momento sendo distribuídas no Brasil. Então, o nosso problema não é aplicar a vacina, a gente tem muita experiência nisso. O nosso problema é ter a vacina em solo brasileiro, que acabou virando uma questão política imensa e está uma bagunça. Ninguém sabe que vai vir da iniciativa privada, vai vir do Ministério da Saúde, quem que vai comprar essas vacinas, e a gente fica nessa lentidão de aplicar as vacinas. Então, infelizmente, a gente está fazendo tudo o que é de mais errado para combater essa pandemia.
Eu acho que lá atrás, olha, eu não sou médica, minha opinião, meu achismo, você que está ouvindo a gente, ouvinte do Bom Dia Melhor, manda sua mensagem também, ou pelo WhatsApp, até para perguntar aqui para o Luiz Almeida, ou pelo nosso canal do YouTube, mas eu acho que não era para a gente escolher vacina, era para a gente ter fechado com todas as empresas de vacina, aí depois você escolhia que grupo, dependendo da idade, da orientação, seria destinado a qual tipo de vacina. Mas não, a gente pensa, vamos pegar só a Coronavac, que acho que essa vai dar certo. Gente, a gente tem um país que é um continente. A gente vê o Israel conseguindo vacinar já uma grande parcela da sua população, mas um país pequeno. Um país como o Brasil, se a gente tivesse comprado todas as vacinas, já ia demorar demais. Imagine, de acordo com o que a gente precisa, né? Imagine com essa escolha única, porque praticamente a maior parcela vem do Coronavac. Da Oxford a gente não tem muito. Como que a gente vai conseguir chegar no final de uma imunização de rebanho? Então, aí a gente começa a falar dos números do país gigantesco que a gente tem. Agora a gente tem pelo menos o que cobrar do Ministério da Saúde, que o Pazuello falou, olha, eu vou vacinar todo mundo até o final do ano. E qual que é esse tamanho do todo mundo da vacinação? A gente tem, pelo IBGE, pelo menos mais de 150 milhões de brasileiros acima de 18 anos que podem receber a vacina. Como essas vacinas são todas de 2 doses, significa que a gente precisa de 300 milhões de doses aqui no Brasil. Então... Faltam quase 300 dias para acabar o ano. A conta é muito simples, é vacinar 1 milhão de pessoas por dia a partir de março, para ele cumprir isso daí. Então é isso que a gente pode cobrar dele agora, é chegar em 1 milhão de vacinação por dia, de doses por dia. É esse o desafio do Brasil que a gente tem, e a boa notícia é que a gente pode fazer isso desde que a gente tenha as vacinas aqui. Em campanha da gripe do ano passado, durante uma pandemia, a gente vacinou mais do que isso, mais de 1 milhão de pessoas por dia, chegando numa média de 500 mil, mas porque depois no final é mais do grupo jovem, o pessoal jovem não costuma tomar vacina da gripe. Mas a gente tem plena capacidade de fazer isso, desde que tenha as doses aqui. Olha, o Daí está perguntando para você, Luiz, o seguinte no nosso canal do YouTube. Doutor, gostaria de saber qual é o tempo de imunização de cada vacina, se todas têm o mesmo período ou se oscila demais. Vai depender exatamente de qual vacina a gente está falando. Da Coronavac, e pelos estudos que a gente viu, a primeira dose você tem que, a partir do momento que você toma ela, você pode tomar a segunda dose, tem que tomar a segunda dose até depois de 28 dias, e o resultado de eficácia melhor que ela tem vai surgir depois de 14 dias da segunda dose. A gente pode levar em conta aí quase 1 mês e meio, 2 meses, quando está falando da vacina da Coronavac do Butantan. Já a vacina de Oxford e da AstraZeneca, ela tem um período maior que pode dar entre doses, porque isso foi estudado. A gente não pode aumentar o intervalo da Coronavac, porque a gente não sabe o que acontece. Não é que vai perder essa dose, mas a gente não sabe o que acontece, se vai dar uma proteção, como a gente foi visto nos estudos. Da Oxford, então, a gente, depois da primeira dose, até 3 meses depois você pode tomar a segunda dose. Então, 12 semanas você pode tomar a segunda dose. E ela vai também, de novo, desenvolver a proteção total dela depois de 14 dias da segunda dose. E aí vai variar. Se você tomou a segunda dose em menos de 1 mês, legal, vai funcionar depois desses 14 dias da segunda dose. Se você esperou um pouco mais por conta da falta de doses, vai ser 14 dias sempre depois da segunda dose que a gente vai ter o melhor, a menor imunologia contra a doença. Então, é isso que a gente observou nos estudos. Não que a primeira dose não dê uma resposta, mas ela dá uma resposta menor do que quando a gente dá esse reforço, quando dá essa segunda dose. Agora, a vacina da Johnson & Johnson, segundo o que dizem, uma única dose já é o suficiente. Não seria interessante, então, por parte dos nossos governantes, que buscassem também a Johnson & Johnson para que a gente, nessa vacina, para que a gente conseguisse, ao invés de precisar das 300 milhões, é claro, gente, é o mundo inteiro precisando das vacinas, o mundo inteiro que passou na frente do Brasil e que já está na frente, na fila, que a fila é igual fila qualquer uma que a gente vai, da padaria que seja. Vai receber já daqui um tempão, mas não é melhor já ir lá e negociar, pelo menos você já consegue contar com uma dose, não com 2 doses? Essa seria uma excelente vacina aqui para o Brasil, porque ela não tem aquele problema de transportar numa cadeia de frio, super frio, né? Menos 70 graus Celsius. É isso, com a da Pfizer, mas a Pfizer também já está resolvendo esse problema aí. Então a gente poderia ter negociado com eles também. E a da Johnson, o melhor ainda é que a gente fez estudo com ela aqui no Brasil. Então teve um grupo de voluntários que participou do grupo de estudo de eficácia da Pfizer, que era uma das exigências iniciais da Anvisa. Agora até caiu
já essa exigência da Anvisa, mas mesmo assim a gente já tem resultados com brasileiros a respeito dessa vacina, que funciona muito bem com uma única dose, não é tão boa quanto ali. Ficar falando de eficácia também entre vacinas não é o melhor cenário. Ela é uma boa vacina, ela dá uma boa proteção e é uma única dose. A gente não precisaria das 300 milhões, poderia ir pela metade desse número de doses. Então, realmente, a gente não negociou, ela já foi aprovada ontem, ali nos Estados Unidos pelo FDA, que é como se fosse a Anvisa daqui do Brasil, e deve chegar em breve lá para os americanos também essa vacina. Eles já estão lá com a da Moderna, com a da Pfizer, e agora vão contar com a da Johnson. É o melhor dos cenários, você contar com mais de umas vacinas, porque é isso, tem essa demanda global por todas as vacinas. Os chineses estão mandando vacinas para outros países também. Os indianos ali da Oxford, que estão produzindo a da AstraZeneca, estão mandando também para outros países. Então a gente ficar com uma única empresa, uma única indústria produzindo a vacina, é ruim porque a gente vai ficar dependendo sempre desses conta-gotas de doses que vão chegando aqui. Chegou 2 milhões hoje, amanhã, mês que vem, vai chegar mais 2 milhões. Isso vai só arrastar mais ainda esse plano de vacinação que a gente tem aqui no Brasil. Mesmo porque, quando a gente fala 2 milhões, a gente pensa numa quantidade gigante. Mas depende, né? Proporcionalmente ao número da população brasileira, é uma gota no oceano, né? Sim, a gente pode imaginar no número de doses aplicadas, que a gente viu aqui nos primeiros dias de vacinação, a gente estava aplicando 200 mil, 250 mil doses por dia. Parece um monte, né? Puta, 2 maracanãs inteiros sendo vacinados por dia. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem 150 milhões de brasileiros para vacinar. Isso com 2 doses. Então, esses 200 mil, se a gente ficar nesse ritmo de 200 mil por dia, a gente vai demorar 3, 4 anos para vacinar esses 150 milhões. Não tem regra, não tem conta, não tem nada de epidemiologia, nada disso. É só uma regra de 3. Vacinou 200 mil por dia, vai demorar 3, 4 anos para vacinar a 150 milhões. Pois é, e fazendo um comparativo, como nós estamos agora. Muitas cidades do Brasil, inclusive a cidade de São Paulo, essas cidades já estão com suas UTIs com um número muito grande de pessoas com Covid internadas. Alguns hospitais de algumas cidades, alguns estados, não estão fazendo outras cirurgias, não estão evitando só de emergência mesmo. Por quê? Porque a gente daqui 3 semanas, segundo até que o doutor Bolo estava conversando com a gente no Melhor da Tarde essa semana, a gente pode ter os hospitais particulares com as suas UTIs, seus leitos lotados. E aí a gente perguntou, mas e os hospitais de Campana? Mas eles são de leitos comuns, não são de UTI. Então, a gente fala de uma realidade que pode piorar a cada dia, né? A gente vai conseguir contar essa história do final para o começo. A gente não pode dizer, chegou no pico do tsunami que a gente está. Não sei, não dá para saber isso. E agora, infelizmente, a única medida que a gente vai conseguir fazer são essas reativas. Vamos fazer lockdown, vamos fazer esse lockdown noturno, né? Porque parece que o Covid-19 virou um vampiro. Noturno. Não sei como que ele funciona só de noite, né? Então, são medidas de desespero do governo que estão tomando, só para mostrar, a gente está fazendo alguma coisa, tá vendo? Mas é sempre reativo, nunca foi proativo, nunca foi de prevenir que chegasse nessa situação, né? Então, infelizmente, a gente está nessa agora. Então, agora eu lhe pergunto o seguinte, olhando essa realidade como a gente está vivendo, a gente está falando de um lockdown na cidade de São Paulo das 11 às 5, 6 da manhã, que no meu ver também não adianta patavinas, mas que parece que pelo menos para alguns governantes, seria uma saída. Você não acha que, do mesmo jeito como acontecia antes, tem pancadões, tem festas, aglomeração, com essa restrição, com lockdown ou sem lockdown, não era, na verdade, para a gente ter, não digo uma conscientização, porque você vê que muita gente não tem mesmo, não adianta, mas a gente conseguir fazer com que as pessoas se conscientizem de uma hora para outra, porque se demorar muito também não vai adiantar muita coisa, né? A gente está vendo que isso que está acontecendo hoje é por conta das festas de final de ano que a gente teve, por conta do carnaval, e sim, por conta dessas baladas que estão tendo noturnas que estão acontecendo. Mas esses lockdowns vão impedir que essas festas continuem acontecendo? Vai ter essa fiscalização? A gente vê a fiscalização, vai lá, fecha uma balada, a galera sai dela e vai para outra. Então, os ingressos estão sendo vendidos para essas baladas. Esse lockdown, a partir das 11 horas, não vai impedir o fluxo de pessoas, que é grande, a partir das 6, 7, 8 horas. A gente sabe, a gente tenta sempre entender também, por conta do comércio, do pessoal que depende de viver disso, mas não é disso que a gente está falando. É de ações que não eram necessárias ter sido feitas, de festas de aglomeração de final de ano, de Natal, de Carnaval, e essas baladas. E para prevenir isso, não é esse lockdown das 11 até as 5 da manhã que vai funcionar. Então, realmente, são só aquelas medidas para falar, olha, a gente está fazendo alguma coisa. Não importa o que seja, mas a gente está fazendo alguma coisa. A gente não está parado de braços cruzados.
A gente está vendo essas novas cepas do Covid, né, do coronavírus, e aí a gente vê o quanto que a situação, se a gente demorar muito para ser vacinado, pode se agravar, se complicar. A gente tem uma dessas cepas no Brasil, começou em Manaus, tem a da África e outras já surgindo pelo mundo todo. Isso, na verdade, dá para se controlar? Por que eu lhe pergunto isso? Pergunto, pelo menos o que tem em São Paulo já, que já estava em Manaus, agora se espalhou pelo Brasil, é uma cepa que ela contamina mais rapidamente as pessoas e leva para a UTI com mais facilidade, tanto jovens como idosos. As outras cepas são similares ou são diferentes? Olha, isso que a gente está vendo são evidências epidemiológicas, ou seja, a gente está acompanhando, a gente está vendo que essa cepa está se disseminando. A gente ainda não fez no laboratório para ver se realmente essas cepas novas são mais transmissíveis ou não. Porque são duas coisas diferentes, isso da cepa se disseminar pelo comportamento das pessoas e uma por ela realmente ser mais transmissível. Então, imagina que eu tenho essa cepa, eu, Luiz, estou contaminado com a P1, só que eu fico recluso dentro de casa, não faço aglomeração, e aí alguém que não tem a P1, tem uma outra variante, vai para a balada, vai para o shopping, contamina 100, 200 pessoas cada vez que ele vai saindo. Essa acaba se tornando mais predominante, tá? Então, aconteceu dessa P1 ser mais predominante, porque pode ser sim que ela seja mais transmissível, a gente está encontrando mais dela, mas porque a gente está procurando ela também. Mas pode ter sido também, muito provavelmente, por conta do comportamento das pessoas. A gente viu que teve baladas no final do ano lá em Manaus, o pessoal ficou muito aquém das medidas que deveriam ter sido feitas. Então a gente não pode virar e falar, olha, a gente estava fazendo tudo o que a gente podia, agora surgiu uma nova variante e colocar tudo na culpa dela, na conta dela. A gente estava fazendo tudo o que podia e aí, infelizmente, surgiu essa variante. Não, a gente tem que falar, olha, também teve culpa do comportamento das pessoas que favoreceu com que essa variante se espalhasse. Dito isso, aí a gente não precisa também ficar se alarmando muito por conta dessas variantes. Elas se mostraram, aquela da África do Sul, que é um pouco menos, as vacinas são um pouco menos eficazes, mas é um pouco menos. As vacinas continuam funcionando para mesmo essas variantes que estão surgindo agora. Claro, se a gente deixar o vírus circular cada vez mais, ele vai começar a gostar cada vez mais da gente e vai se adaptando para isso, para ele se replicar. O vírus só quer fazer isso, não importa o hospedeiro dele. Para a gente, ele é só um meio de caminho para fazer mais vírus. Então, quanto mais a gente deixar ele circulando na população de humanos, mais ele vai ficar adaptado para isso, e quanto mais a gente procurar, mais variantes a gente vai encontrar. Surgiu agora da Califórnia, surgiu de outros lugares, se a gente procurar mais aqui no Brasil, a gente vai encontrar mais variantes, então a gente precisa tomar cuidado disso. Se é por conta dela, da variante, da transmissão dela, ou se é por conta do comportamento das pessoas, e por enquanto que a gente está vendo, elas não estão fugindo das vacinas. Ela está escapando um pouco, mas também são de algumas vacinas dessas, principalmente que tem aquela que miram na proteína spike, na proteína S, só ali. A do Butantan, por exemplo, ela não deve ter esse problema, porque falando das vacinas, a gente coloca as vacinas do Butantan, por exemplo, ela usa o vírus inteiro inativado. Então isso dá mais alvos para a gente treinar o nosso sistema imunológico a reconhecer o vírus, diferente de colocar só um pedacinho dele lá. Aí a gente vai criar só anticorpos para aquele pedacinho, talvez se mudar esse pedacinho por conta de mutações do vírus, as vacinas percam um pouco de eficácia. Mas como a do Butantan a gente mostra o vírus inteiro, a gente cria mais alvos, mais memória para encontrar outras partes do vírus que daí não tem importância se mutou lá na pontinha do vírus, o nosso sistema imunológico vai continuar reconhecendo. Então por isso que as diferentes vacinas, todas vão ser muito bem-vindas que vierem aqui para o Brasil. Então, até para a gente entender, Luiz, vamos falar vacina? Quais dessas que você citou a do Butantan, né? Que então, sim, pela forma como é a vacina, o jeito que ela se apresenta, para essas cepas ela é eficiente. Uma do que a gente tem, explica para a gente quais são mais seguras, vamos dizer, no sentido de, pelo que se sabe, né? Protegerem também contra essas cepas e quais são mais vulneráveis. As que vão ser mais vulneráveis são essas mais modernas que a gente utiliza só para mostrar essa proteína S. O que a vacina de Oxford faz, por exemplo? Ela ensina as nossas células a produzirem esse pedacinho da proteína S. Então a gente não usa coronavírus, só usa a informação genética do vírus. A gente pega um outro vírus diferente, aquele vírus que é um adenovírus, que não causa nem resfriado em humanos, e esse vírus faz com que a gente as nossas células aprendam a produzir só aquele pedacinho da proteína S. As nossas células produzindo esse pedacinho, elas apresentam para o nosso sistema imunológico e falam, olha,
quando vocês encontrarem uma coisa parecida com essa proteína S, vai lá, ataca, não deixa mais entrar aqui nas nossas células. Então, é essa a tecnologia, bem leigamente falando, da AstraZeneca. A do Butantan já é diferente. A gente pega o vírus inteiro, inativado, ele não vai causar doença na gente, mas é o SARS-CoV-2, é o vírus que causa a Covid-19. Ele inativado, ele morto, vai ser injetado nas pessoas, só que ele não vai entrar nas nossas células. O nosso sistema imunológico já vai lá e já vai começar a reconhecer, vai tatear, vai passar a mãozinha assim nele e começar a reconhecer as estruturas que tem por fora do vírus. E a gente vai criar uma memória imunológica para isso. Então, essas vacinas que só miram a um pedaço do vírus, que é a proteína S, elas podem vir a sofrer no futuro com as mutações que vão surgindo no coronavírus, porque as mutações que a gente está vendo são exatamente nessa proteína S, que é como se fosse a chave para abrir a fechadura da nossa célula. Então, se a gente tem a chave certa para a fechadura certa, aí abriu e o vírus entra mesmo. Né? Exato. O que nosso sistema imunológico faz é grudar nessa chave para que o vírus não entre. Então, a gente só ensinou o vírus a detectar aquela chave, aquela proteína da chave da proteína S. Da Coronavac, não. Da Coronavac, a gente ensina ela a reconhecer o vírus inteiro. Então, qualquer mudança que tiver na chave, ainda nosso sistema imunológico vai ser capaz, sim, de reconhecer o vírus, porque tem outras proteínas de estrutura do vírus que a gente vai ter uma memória imunológica. Então, não estou falando que a da AstraZeneca é ruim, é que ela pode vir a sofrer mais consequências de escape da mutação por conta do mecanismo de funcionamento dela. Mas então, aí ela tem as vantagens também de ser muito versátil. É rápido mudar a informação. Agora está produzindo uma chave que tem um dentinho. Não, agora o vírus tem uma chave que tem 2 dentinhos. Então a gente vai lá, muda a tecnologia rápido dessas vacinas mais genéticas, mais modernas, e fala, agora eu quero que o sistema imunológico da pessoa reconheça proteínas de 2 dentinhos ali da chave. Mas é isso que a gente consegue fazer. Então, quem tomar, vamos dizer, da Oxford, e caso a gente tenha essas mutações desse jeito, vai ter que tomar, sei lá, cada um ano um reforço, como que a gente toma mais ou menos da gripe, né? Exato. A da Pfizer, eles já estão fazendo uma terceira dose, pensando nessas mutações, fazendo testes em laboratório. É sempre assim, você vai fazer um teste em laboratório, ver se está escapando da vacina, e se escapar, faz uma vacina nova. Por conta dessa versatilidade, é fácil mudar, mas não é fácil entrar na cadeia de produção. Então, são mais 2 semanas para você mudar a tecnologia, só que para entrar na cadeia de produção é como se fosse produzir um carro novo. Agora a gente quer fazer uma peça diferente, vai ter que entrar na linha de produção, escalonar essa produção, e isso demora alguns meses. Mas essas empresas que estão com essa tecnologia de mirar só na proteína S já estão pensando nisso também. E a do Butantan, pelo que eles já estão fazendo, estão estudando também a infecção com essas novas variantes, viram que não sofreu, muito provavelmente por causa disso que a gente acabou de explicar. Então, de novo, todas as vacinas são bem-vindas e vão ser adaptáveis para cada região. Tem uma região ali que agora tem uma variante que está escapando da vacina de Oxford. Beleza, a gente joga Coronavac para lá ou espera mudar a da de Oxford. Não tem problema disso. Então, a gente não está vendo ainda um escape muito grande, mas se tiver um escape muito grande, a gente consegue resolver esse problema também. Clarice disse o seguinte, Clarice está sempre participando aqui do Bom e do Melhor, assim como outros tantos, Oda e outros, ela diz que ela viu, olha só o que estão dizendo por aí. Segundo uma pesquisa, essa pesquisa diz que quem pega dengue talvez já tenha anticorpos contra o Covid. Ela fala, será? Já peguei dengue por 2 vezes. Isso é fake news, não é não, Luiz? Nossa, então, o que pode acontecer é quando você faz aquele teste de farmácia, ele pode dar alguma reação cruzada com algum tipo de anticorpo. Porque esses testes de farmácia, eles detectam se você tem anticorpo ou não contra algumas proteínas do vírus, do coronavírus. Mas ele pode dar falso negativo e falso positivo também, né? Exatamente, Kátia, isso que eu ia falar, exatamente isso. Pode ser que aí a pessoa acaba associando, nossa, eu tive dengue e aí eu fiz o teste de Covid e estava com anticorpos de Covid. Calma. Não, esses pulos de conclusões é muito comum acontecer fora do ambiente da ciência por conta dessas correlações que a gente acaba vendo no dia a dia. Eu fiz uma dança, começou a chover, então eu dançar faz a chuva cair. Então isso tem que se tomar muito cuidado de falar isso aí, olha, eu peguei dengue e tive anticorpos contra a Covid. Calma, não é bem assim, então a gente não sabe se isso pode acontecer, já foi estudado um pouco, mas pode ser alguma reação cruzada,
ou por falha mesmo do próprio método de análise, ou porque tem algum tipo de anticorpo parecido que conseguiu se ligar, mas nada disso fala que, olha, essa proteção de dengue dá uma proteção tão boa quanto a proteção de Covid. Então, nada disso foi comprovado ainda. Senão, a gente não teria no Brasil muita gente já imunizada, porque a dengue tem todo ano, atacando muita gente, né? Sim, e inclusive agora é a época de dengue, daqui a pouco vai começar a época de gripe. Os outros vírus não tiraram férias só porque o Covid está dominando. Então a gente vai ter campanha de vacinação de gripe, inclusive, deve começar em abril. Então é importante também as pessoas conscientizarem, não confundir que é a vacina da Covid e vacina da influenza, que é o vírus da gripe, mas tomar também essa vacina, porque daí a gente evita ainda mais de pessoas irem para a UTI por conta de gripe daí. E a gente falando de dengue, gente, a gente está, pelo menos aqui em São Paulo, né? E acho que em muitas regiões do país também, com uma quantidade de chuvas muito intensas, e chuva e calor. E a gente sabe que água parada e calor acaba proliferando a quantidade de mosquitos da dengue. Então, a gente também tem que ficar atento ainda, mesmo que o foco seja Covid, ficar atento a eliminar esses focos aí que a gente tem de dengue, que pode trazer consequências bem severas. Porque imagina, a gente já tem os leitos sendo tomados por quem tem Covid. E se a pessoa fica ruim, precisa de um leito com dengue? É isso que é o colapso do sistema de saúde, é exatamente isso. Pessoas que estão sofrendo de outras comorbidades não conseguem leitos porque está muito lotado, muitas pessoas procuraram a UTI ao mesmo tempo. É isso que a gente não quer que aconteça. E os agentes de saúde também estão tendo problemas, porque o que a gente sempre faz com a dengue? A gente coloca os agentes de saúde na rua para ir na casa das pessoas, ver se não tem o pratinho virado para cima, pneu acumulando água, e as pessoas não estão deixando esses agentes entrarem por medo da Covid, eles trazendo Covid para dentro. Então é um grande desafio, mas os agentes estão na rua sim, fazendo esse monitoramento que a gente sempre fez todo ano. Olha, Magda pergunta o seguinte, Luiz, mas a gente pode se reinfectar mesmo com a vacina? Quer dizer, no futuro, será que a gente, assim como a gripe, a gente vai precisar de um reforço? Você pode se reinfectar tomando a vacina? É isso, de novo, a gente vai contar essa história do final para o começo. A gente já viu caso de reinfecção, sim. Você tomar a vacina não é 100% de imunidade à transmissão, isso a gente ainda não sabe, mas com certeza você vai ter provavelmente uma doença menos severa do que a Covid-19 mais severa, né? Aqueles graus mais que você precisa ser entubado. Então é isso que as vacinas estão mostrando. E em relação à doença, elas diminuem o seu risco de ficar com doença grave. Você pode ainda, talvez, transmitir o vírus, isso a gente não sabe. Inclusive, a vacina do Butantan, o pessoal está fazendo um estudo agora lá naquela cidade do interior, em Serrana, para ver exatamente o contágio. Se a vacina também consegue inibir o contágio, a infecção das pessoas. Isso a gente ainda não sabe. E, de novo, é para prevenir a doença que a gente quer transformar ela, melhor ainda, numa gripezinha de verdade. Talvez ele vire endêmico, que daí endêmico ele tem todo ano Covid-19. Pode ser, mas aí a gente, de novo, vai ajustando as vacinas. É muito difícil erradicar um vírus, uma doença dessa, mas vai demorar um tempo, mas a gente transformar ela numa gripezinha, fantástico. A gente não reviver mais novamente esses momentos que a gente está vivendo agora, já é um primeiro passo para a gente sair dessa pandemia. Verdade. Odair, tem muita gente mandando perguntas aí pro Luiz pelo nosso WhatsApp. Odair, né? O Danilo, Odair, Kátia. Eu tava vendo Odair, lendo o Odair aqui. Não liga não, menino, uma bicha doida, né? Tem muita gente se manifestando, participando aqui. Eu só queria fazer uma pergunta pro Luiz. Por que as pessoas que têm doenças autoimunes é recomendável que se tome a vacina com o vírus inativado, no caso da Coronavac, do que outras mais modernas que são feitas aí, como a de Oxford ou da AstraZeneca, hein, Luiz? Danilo, o que a gente sabe, eu não sei dessa informação de não estar tomando a da AstraZeneca, essas mais modernas. O que a gente sabe sim é que pessoas com doenças autoimunes não devem tomar aquelas vacinas de vírus atenuado, que é o vírus inteiro, só que não causa doença. A gente seleciona uma variante do vírus no laboratório que não causa doença. A gente faz isso com a vacina da polio, que é aquela da gotinha, é exatamente isso. É uma vacina de vírus inativado. Então, de vírus atenuado, perdão. Então, essas vacinas não são recomendadas para pessoas que têm doenças autoimunes ou que têm o sistema imune comprometido, pessoas que têm HIV, pessoas que acabaram de fazer transplante de órgãos porque estão com o sistema imune debilitado. Em relação às novas, essas de genéticas, não tem problema nenhum. Inclusive, é recomendado sim que as pessoas com doenças autoimunes recebam essas vacinas. O que pode acontecer é não ter uma resposta tão boa
como em pessoas que não têm essas doenças autoimunes. Mas mesmo assim, já vai dar uma ajuda muito grande para essas pessoas que têm esse tipo de doença. Então, é mais em relação a essas vacinas de vírus atenuados, que é o vírus vivo, mas que não causa doença. Então, isso não é indicado para pessoas com doença autoimune. Tem muitos ouvintes aqui, eu vou agrupar aqui todos, isso, todas as mensagens, aí. Que é com relação à reação, não é? A reação de cada uma, se já tem algum estudo... Reação alérgica. Isso, exatamente, reação alérgica, se já existe algum estudo preliminar com cada uma das vacinas que já foram aprovadas e aplicadas em diversos países, se tem algum estudo preliminar sobre as reações alérgicas, Luiz? Tem sim. Já quando estava fazendo aqueles ensaios clínicos de fase 3, que não era nem quando estava aplicando as vacinas na população em geral, a gente já tem, e são aquelas reações alérgicas mais comuns, que é dor no local, inchaço no local da aplicação, porque, claro, você aplicou uma agulha ali. A febre tem um pouco, mas febre significa que o seu sistema imunológico está funcionando. O que acontece, a gente está sempre tentando enganar o nosso sistema imunológico com as vacinas, falar, olha, você está sendo infectado por um vírus, mas é um vírus que não vai causar doença. Mas para o nosso sistema imunológico, para ele, é como se fosse um vírus de verdade. Então, uma das estratégias que o nosso corpo tem é aumentar essa temperatura para impedir com que o vírus se faça mais cópias dele mais rápido. A temperatura ótima dos vírus em humanos para produzir mais vírus é 36,5 graus, que é exatamente a nossa temperatura normal. Quando a gente aumenta um pouquinho essa temperatura, o vírus fica mais devagar para ele conseguir se replicar. Então, o nosso sistema imunológico, para ele, não sabe se está com o vírus de verdade ou de mentira. A febre é um desses sintomas e é comum aparecer isso quando você tem a vacinação. Agora, de todas as outras vacinas, não teve nenhuma reação mais grave, a gente já vacinou milhões de pessoas, então não teve morte, não teve pessoas que ficaram paralisadas, como aparece um monte de fake news por aí. Então, elas são extremamente seguras, a gente está comprovando ainda mais o que a gente já viu nos estudos clínicos, que era com 30, 40 mil pessoas. Agora, a gente já passou para milhões de pessoas e não viu nenhuma dessas reações graves. O que está acontecendo, talvez, é aqueles vídeos que a gente vê que as pessoas não estão aplicando a vacina, e isso é uma outra história, mas de reação alérgica é só, principalmente aqui no Brasil, você lê a bula das vacinas que tem ali e vê se você não tem reação alérgica aos outros componentes da vacina. Então, isso tudo está lá na bula. As bulas são, se você colocar no Google aí, bula, vacina Fiocruz, bula, Butantan, Coronavac, é fácil encontrar. E aí lá tem os componentes, você pode te perguntar com o seu médico de confiança ou com as pessoas que estão ali no postinho, que talvez é tipo aquela reação que nem pessoas que têm alergia a camarão, né? Tem ali o camarão e aí dá aquele choque anafilático. E mesmo assim, os postinhos de saúde ainda conseguem tratar essas pessoas que podem vir a ter alguma reação alérgica mais grave. Então, lá mesmo no postinho você consegue ter isso. É para ter, né? Pelo menos essa é a recomendação que a gente tem. Mas essas reações alérgicas podem acontecer não só com as vacinas para o Covid, mas para qualquer outra vacina também, né? Exatamente. E se você não teve nenhuma reação alérgica às vacinas que você já tomou aqui no Brasil, provavelmente você não vai ter reação alérgica, principalmente contra a da Coronavac, que é a mesma coisa, só mudou o vírus ali, a fórmula mesmo, que é o vírus inativado da Coronavac, do SARS-CoV-2. Então, todo o resto dela é muito semelhante com o que a gente já utiliza aqui. As outras tem um pouco de diferença e aí vale a pena melhor dar uma olhada assim na bula. Mas a da Coronavac é a mesma coisa que a gente já tem aqui para a vacina da gripe, para a vacina de outras, de meningite, então é tudo igual os outros componentes que tem na vacina. A gente tem uma pergunta aqui. O Dair disse o seguinte, ó. No começo do ano, fiquei muito ruim, tive quase todos os sintomas do Covid, não tive perda de olfato e paladar. Depois de 15 dias, fui fazer o PCR e deu negativo, fiquei sem entender. Não tive febre, mas fiquei fraco e não conseguia fazer quase nada de tão cansado que ficava. E na sequência, tem um monte de ouvinte dizendo que também sentiu isso e que, na verdade, tinha sido dengue. A orientação dos hospitais não devia ser também, ou dos laboratórios, quando você vai fazer um teste de Covid, se a pessoa tem uns sintomas muito parecidos também com a dengue, que já fizesse os dois para a gente já resolver também e já começar a tratar o paciente de dengue, Luiz? No mundo ideal seria isso sim, mas como a gente está numa pandemia e está num momento difícil, as pessoas acabam indo para o hospital e falam, não, isso aí é Covid, então é Covid. Não estou falando que a gente está aumentando o número de casos só para falar que é Covid, eu estou falando que pode ter sim passado alguns casos desapercebido falando que era Covid, e isso do ouvinte ter feito o PCR 15 dias depois, pode ser sim que ele já tinha se livrado do vírus, tá? Então, a gente só vai conseguir, o PCR, ele detecta material genético do vírus dentro da pessoa.
tá? É isso que esse exame vai fazer. Depois de 15 dias, o seu sistema imunológico, ele não está desligado completamente. A gente sabe se defender, mesmo que a gente não tenha tido contato ainda com o vírus, tá? Então a gente vai criando essa memória imunológica, vai criando defesas mesmo com o vírus natural. Não é igual das vacinas, mas a gente tem isso também sim. E aí pode ser que o ouvinte tenha já, o sistema imunológico dele tenha conseguido dar conta do vírus e ele não detectou o Covid, o SARS-CoV-2 naquele momento, tá? Depois de 15 dias. O certo talvez seria ele poder fazer aquele exame de anticorpos, né? Mas não esses de farmácia. Esses de farmácia são uma porcaria, né? Detecta qualquer coisa, tem que fazer um exame mais bem feito, em laboratórios mesmo. E aí ele poderia detectar anticorpos, talvez, de Covid-19. E aí tirar a dúvida mesmo se era Covid ou se era dengue. Dengue, normalmente, os sintomas mais característicos é dor atrás do olho, tá? Então esse é um diferencial de Covid para dengue também. Mas esses exames que a gente pode fazer para detectar se a gente já teve Covid, não dizem que se a gente teve Covid dentro de 3 meses ainda aparece no exame e depois não aparece mais? É por conta de anticorpos, né? Então, a gente não fica produzindo anticorpos para sempre para essas doenças. E é muito diferente, a gente está observando isso muito, a resposta imunológica que você tem quando você tem o vírus do que quando você recebe a vacina. A quantidade de vírus que você foi exposto também interfere nisso de gerar uma resposta imune melhor. Então, eu fui exposto a muita carga viral. E aí, claro, a gente criou uma defesa melhor, mas mesmo assim ainda tem uma tendência de queda de anticorpos, de produção de anticorpos. O que as vacinas fazem, e aí a gente tem um controle maior, é falar, olha, o esperado é ter uma taxa enorme de anticorpos, que vai demorar mais para cair, porque a gente produziu mais anticorpos do que se fosse na doença natural, e a gente acaba criando aquela resposta de memória. A gente não fica produzindo anticorpos o tempo inteiro, mas a gente lembra muito mais rápido de produzir esses anticorpos porque a gente teve a resposta de memória. Então são diferentes e é por isso que é super importante, mesmo pessoas que já tiveram Covid-19, tomarem a vacina. Então tem esses dois, a doença natural é difícil a gente prever o quanto de resposta ela vai gerar, o quanto de resposta de memória ela vai gerar. Já com as vacinas a gente não tem esse problema. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Luiz. Uma vez que a pessoa toma a vacina, vamos dizer, a gente tem um número de idosos ainda muito pouco perto do que a gente precisa, mas um número de idosos consideráveis já vacinados. Esses idosos, eles podem pegar, isso já dizendo, tomando as 2 doses, vai? Uma vez que eles entram em contato com o Covid, eles podem pegar o Covid no corpo dele, não vai se manifestar de uma forma agressiva, mas ele pode passar para outras pessoas também? É isso que a gente quer descobrir. Tá, então a gente está vendo resultados práticos das vacinas em lugares que estão aplicando muitas dessas vacinas. Então a gente consegue de novo retomar o caso de Israel, que eles viram também diminuição de contágio, diminuição de transmissão, embora os testes não tinham sido feitos para isso no começo. Então a gente vai conseguir ver, observar isso, o Butantan vai conseguir fazer esse estudo também de transmissão lá em Serrana, mas por enquanto a gente não pode falar que ela impede a transmissão e também não pode falar que ela não impede a transmissão, porque a gente não sabe. Tá? Mas é esperado, sim, que as vacinas, inclusive, diminuam a transmissão. Porque uma vez que as pessoas estão vacinadas, a gente tem respostas para isso, para combater o vírus, e a carga viral deve ser menor, o que interfere também na transmissão do vírus. Então, uma grande carga viral, você portando essa grande carga viral, você pode transmitir. Mas aí a gente tem que ver com calma esses resultados. Então, a gente não pode falar nem que sim, nem que não ainda, mas muito provável por mais que sim. Científico é uma droga, fico falando esses termos, mas é realmente para a gente não falar nada de errado, não prometer mais do que a gente já está observando. Mas eu acho que o correto é isso, né, Luiz? Quer dizer, a gente tem que buscar informações de cientistas e de médicos, porque se a gente vai buscar informações sobre saúde, sobre vacina, qualquer coisa do gênero aí, remédios com leigos, então qualquer um pode chutar, né? Tem que falar com quem entende. Aí chega naquilo lá, mas essa vacina não previne transmissão, não previne doença, não previne o quê? Vou fazer o quê, então, que eu vou tomar essa vacina, né? Então, gente, pois é. Então a gente tem que... Eu acho que cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Não dá pra... Porque de médico e louco e jogador, todo mundo tem um pouco. Todo mundo se mete em tudo. Mas na ciência, só quem entende tem que se meter. Olha, a Clarice perguntou o seguinte, Luiz. Doutor, meu marido teve neurite óptica e o médico diz que ele não podia tomar a vacina da gripe. Será que ele pode tomar do Covid? Nossa, aí ficou muito específico, desculpa, não vou conseguir te ajudar, tá? Eu não tenho a menor ideia do que é esse quadro, do que pode ser, tá? Então eu não vou me meter. É bom falar com o médico mesmo, aí é bom né? chamar o médico, exatamente. Se o médico dela falou,
Tá difícil, né? A gente tem médicos, Sim, tem médicos que são cientistas, mas ainda confie no seu médico. Olha, tem perguntas aí, Danilo? Opa, tá chovendo pergunta aqui então, pro Luiz. lá. Vamos colocar uma aqui. Vamos. Oi a todos, Jaqueline de Santos. Eu gostaria de saber se o hipotiroidismo também entra no rol das doenças autoimunes com restrição ao tipo de vacina. Muito obrigada, bom final de semana a todos. Beijo, Jaqueline. E aí, Luiz? Olha, para doenças, de novo, doenças autoimunes são aquelas recomendações mesmo. A recomendação de todas as bulas mesmo se você tem algum tipo de doença crônica e tiver no momento agudo da doença, é não recomendado você tomar, você aguardar, você conseguir controlar essa doença quando ela estiver no caso agudo, tá? Eu não vou conseguir falar casos específicos, de novo, não é a minha especialidade, mas pelo que a gente tem de informação, tanto do Butantan quanto de Oxford, é isso. Em momentos agudos de doença, não é recomendado você tomar. E aí, se você tem uma doença crônica e está controlada, é recomendável, super recomendável que você tome a vacina sim. Mais uma pergunta, vamos ver aí, Danilo? Vamos lá. Bom dia, Kátia, Danilo, doutor. É a Jorgeli aqui de Santo Amaro, São Paulo. Uma pergunta. Eu tenho minha irmã, a Júlia, ela é transplantada do rim e tem lúpus. E aí eu fiquei agora na dúvida. Qual a vacina que ela deve tomar? Muito obrigada, ótimo dia. Luiz, na verdade ela tem doença autoimune e foi transplantada, né? Foi transplantada. Então, se ela tivesse sido transplantada recentemente, não é que ela não pode tomar a vacina, é que a vacina pode não dar uma resposta imunológica tão boa, porque ela está tomando supressores do sistema imunológico. Então você está reprimindo o seu sistema imunológico, inclusive vai reprimir para criar proteção contra a Covid-19. Então é melhor ela acompanhar com o médico, falar, olha, a gente já fez o transplante aqui do órgão aí que foi feita a cirurgia, a gente já não está mais tomando os imunossupressores, e aí sim vale tomar a vacina. Porque não é que não adianta, vai causar algum mal, e independente, as vacinas que estão aqui não precisam se preocupar, pessoas que têm doença autoimune e pessoas que foram transplantadas, a respeito de segurança dela. A gente sempre fica mais preocupado para essas pessoas quando é vacina de vírus atenuado, que é aquela história do vírus ainda vivo, mas que não causa doença. Essas não são recomendadas, nenhuma vacina dessas são recomendadas para esses dois casos, né? Mas enquanto a segurança, de novo, são super seguras, mas aí vale a pena você não perder a dose, né? Porque daí pode ser que você, no momento de imunossupressão, receba a vacina e não desenvolva a resposta imunológica. Então, é bom sempre acompanhar se seu sistema imunológico está certinho e ela deve ter acompanhamento com o médico dela para isso. Mais uma, Danilo. 11 999 048756. Bom dia aí todos da rádio, Kátia e a todos. Eu sou o Josué e eu queria saber, eu tenho artrite reumatoide. O que acontece se eu pegar a Covid e, no caso das vacinas, o que pode acontecer? Beijo, Josué. E aí, Luiz? De novo, é mais uma doença de sistema de autoimune, né? Vale as mesmas recomendações que a gente está falando aqui. Não tem problema nenhum com essas vacinas que já a gente tem aqui no Brasil. O quadro específico para a pessoa que pega Covid e tem essas condições, eu não sei porque não tem muitos relatos disso ainda, tá? Eu ou não tenho, na verdade, eu não sei. Não sei nem dizer se tem ou não relatos disso. Mas enquanto a vacinação não tem problema nenhum, super recomendado também para tomar a vacina. Agora, ele perguntou, caso ele pegue o Covid, se ele pode ter complicações. Então, é por isso que eu falei, eu não sei exatamente para esses tipos de condições. Cada pessoa é um universo diferente. Pode ser que a artrite reumatoide dele também seja diferente de outras. Então, eu não entro muito nessa área mais clínica médica. Mas, de novo, em relação às vacinas, sem problemas. Eu acho que um dos problemas dessa doença, do Covid, do coronavírus, é porque a gente vê pessoas, sinceramente, com várias doenças. Eu tenho um amigo que tinha diabetes, pressão alta, a diabetes estava descontrolada, tinha N coisas mais. Ele ficou no hospital por 50 dias e se recuperou bem. Outras pessoas acabam não tendo nenhuma doença a mais, pegam o Covid e acabam falecendo. Isso independente da idade. Eu acho que uma das coisas que mais me assusta nessa doença é isso, viu, Luiz? Exatamente, Kátia, porque é uma coisa, não é da natureza do vírus, é mais da natureza do hospedeiro, que infelizmente é a gente. Então, está muito mais relacionada às condições da pessoa,
do que do vírus, da mutação, das variantes, não tem nada, não leva em conta disso. A gente ainda não sabe exatamente falar, olha, por que a tal pessoa teve? A gente tem alguns indícios, mas, de novo, tem pessoas que têm diabetes, tem tudo isso daí e saíram bem. E tem pessoas que eram super saudáveis, atletas e tudo mais, e faleceram. Então, é difícil a gente fazer uma generalização, porque é muita coisa individual, é muito da pessoa em relação ao vírus, não é do vírus. Se fosse o vírus matando todo mundo, a gente já tinha visto isso, mas é diferente, Por isso que ainda, e faz só 1 ano que a gente está nessa pandemia, né? Então a gente vai conseguir estudar melhor isso ao longo do tempo. Olha, no finalzinho do ano passado, Luiz, eu vi que o laboratório AstraZeneca, ele informou até o jornal inglês The Guardian, que eles estavam avançando nos estudos de um remédio composto por anticorpos sintéticos que poderiam ser administrados em pessoas que tiveram contato com o coronavírus. E aí o que se dizia? Que eles já tinham estudado esse remédio desde agosto do ano passado, e eles realizaram um registro nos Estados Unidos para testes em humanos. Então, como funcionaria isso? Quando a pessoa teve contato, foi infectado pelo coronavírus, a pessoa tomaria um remédio, iniciaria um tratamento em até 8 dias após a exposição. E a expectativa é que a pessoa conseguisse ali desenvolver a imunidade contra o Covid-19 entre 6 e 12 meses. Isso foi confirmado? Isso deu continuidade? Porque depois disso ninguém mais falou nada? Esses testes, eles demoram para acontecer, tá? Então, não é tão fácil assim a gente ter candidatos para isso, para fazer esses testes. Os candidatos, eles têm que ser... É igual o teste de vacina, tem que separar, ter um grupo mais homogêneo possível entre esses dois que vão receber o tratamento e que vão receber o placebo ou o tratamento que não tem um princípio ativo, né? Então, isso demora, isso daí tempo vai demorar, provavelmente da AstraZeneca deve estar nessa fase de teste, mas é mais uma questão também de você ter várias armas, ninguém está parado falando, olha, a gente tem vacina, beleza, acabou. Tem outras drogas que estão sendo testadas, tem outros remédios que estão sendo testados para tentar chegar de novo, sim, não é todo mundo que vai ter vacina e caso ainda pessoas que mesmo foram vacinadas e acabaram parando na UTI, é muito improvável que isso aconteça, mas vai ter algum outro tipo de remédio para acontecer. Isso demora, então não é um estudo global, talvez esse estudo seja mais local, porque esses da vacina eles estão fazendo simultaneamente em vários países. Isso ajudava você ter 30, 40 mil pessoas participando do estudo. Então, cada estudo tem uma especificidade também deles. Quais são, o que eles estão querendo observar? Precisa ter pessoas doentes que estão em caso grave. Não, precisa ter pessoa doente que está em caso mais leve da Covid. Então, são diversos fatores que vão interferir no andamento do estudo, que provavelmente deve demorar 1 ano, 2 anos aí. Daí um pouco mais. Mais perguntas aí, Danilo? Tem sim, Kátia, deixa eu colocar aqui nosso WhatsApp. Olha, Guga falou pra você colocar o áudio dele, hein? Preciso achar aqui no meio, mas a gente vai colocar assim. Vamos soltar aqui a primeira. Bom dia. A minha dúvida é, por quanto tempo após tomar as 2 doses eu vou ficar imunizada? Meu nome é Cláudia e obrigada aí, bom programa para vocês. Beijo, Cláudia. Depois de quanto tempo ela pode ficar imunizada? As pessoas de uma forma geral. Será, é aquilo que a gente estava dizendo, será que nós teremos a necessidade aí de uma dose a mais depois, né? Cláudia, é bom sempre também frisar que não é passaporte para pular carnaval vacina, tá? Não é passaporte, já passou o carnaval, não é passaporte para, sei lá, qualquer outra aglomeração. Por causa disso, a gente nunca pode pensar na vacina como um ganho individual. Claro que tem isso, você vai estar imunizado, mas não é isso que as vacinas têm que fazer. Elas têm que fazer uma imunidade coletiva, e é isso que a gente precisa aguardar. Então, para o seu ganho individual, depois de 14, 15 dias depois da segunda dose, você já não deve ser acometida por doença grave de Covid-19. É isso que os estudos entregaram, tá? É isso que eles diminuíram o seu risco de ficar doente, de precisar ser entubada, de precisar de UTI. De transmissão a gente não sabe, então por isso que a gente ainda precisa tomar esses cuidados. Porque pode ser que mesmo você não pegando Covid grave, precisando ser entubada, talvez você ainda transmita, tá? De novo, a gente volta para aquilo lá. A gente não pode falar que sim, não pode falar que não. Na melhor das hipóteses, a gente se previne para também ajudar a não disseminar o vírus. Então, super legal a gente já não ter a doença grave, ser uma gripezinha, mas, de novo, cuidado com as pessoas que ainda não foram vacinadas, porque daí você pode acabar transmitindo o vírus mesmo assim. Porque esse vírus é sacana pra caramba, ele começa a infectar a gente pelo sistema aerorrespiratório do trato superior, então nariz ali, garganta, e isso ele produz muito vírus ali e as pessoas acabam transmitindo mesmo sem ter os sintomas.
Os sintomas vão acontecer quando o vírus se internaliza mais, quando talvez ele atinja o sistema respiratório já mais inferior, pulmões, e aí sim acaba gerando grave. Mas ele começa lá no nariz, se multiplicando muito, e aí a gente pode acabar passando. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Vacina não é bala de prata, não é passaporte para carnaval. E por isso que a gente tem que usar máscara, né? Porque já que a gente tem a contaminação pelo nariz e a boca e ali se proliferando também o vírus, se a gente não usa máscara, a gente acaba ficando muito mais vulnerável, né, Luiz? Exato, e precisa daquelas máscaras, o mundo real seria aquelas máscaras mais que conseguem realmente deter bastante. As de máscara de pano funcionam, é melhor do que não usar nada, então a gente parte desse ponto. Máscaras de pano funcionam, aquelas cirúrgicas também funcionam, aquelas outras não são tão caras, mas também não são tão baratas, aquelas PFF2 são super indicadas, deveriam ter sido utilizadas agora para o pessoal que está voltando da aula, para os professores, é essa máscara que deveriam ter sido fornecida para essa população. Então usar máscara é super importante, se você tiver condições de comprar uma e dar uma proteção maior. Vários canais da internet têm dicas boas de máscaras que realmente funcionam melhor para isso. Se você é uma pessoa que se expõe muito, precisa trabalhar, precisa fazer, vale a pena dar uma olhada nessas máscaras, sim, tá? É uma super indicado isso. E claro, de novo, mesmo vacinado, tenha respeito para as outras pessoas não sabem que você foi vacinada e as pessoas podem não ter sido vacinadas também e estar expostas ainda ao vírus. E você sabe, ontem eu fui para Brusque, fui eu e o Edu, a gente foi lá conhecer uma empresa e ver o trabalho que eles fazem e tudo mais, e foi muito legal. Só que eu fui com a máscara N95, eu não tirei de jeito nenhum. Então, eu levei na bolsa, cada 3 horas eu trocava a máscara, ia no banheiro, lavava a mão, trocava a máscara. Tudo bem, no meu dia a dia eu não tenho contato com tanta gente, mas naquela ocasião eu tinha e eu teria que estar no avião. Depois de 1 ano e pouco, foi a primeira vez que eu peguei um avião. Eu fui a rainha do álcool spray, do álcool 70, do álcool gel, da máscara, neurótica. Mas a gente tem que fazer isso, né? Quer dizer, a única forma que a gente tem é justamente isso, é a gente se prevenir desse jeito, é ter esse comprometimento, né, Luiz? Independente de variante, se é variante África do Sul, a variante P1, P2, essas medidas funcionam para qualquer variante, tá? Então é isso que a gente observa, a gente viu que países que fizeram isso realmente funcionou, então está mais do que provado. Isso não precisa de estudo, apesar de já ter estudos sobre máscaras, a gente vê na realidade de distanciamento também, a gente já vê na realidade que funciona. Então é isso, quando você for precisar realmente, de último caso, se expor, tenha cuidado de ter uma máscara um pouco melhor. Essa aí no 95 também, ela é um pouco mais cara, mas é a mais indicada. Mas também não precisa esgotar o lote dela, porque daí funciona com o pessoal da linha de frente lá, né? Mas as empresas estão tomando muito cuidado com isso, de não fornecer muito para a população em geral. Ô, Kátia. Oi, diga, Danilo. Não, perdão. Eu só queria saber do Luiz, porque a gente está falando muito das vacinas, né? E todas que estão aí já no mercado no Brasil ou no mundo. Mas com relação ao spray, não é? Porque muito se fala também do spray nasal. Acho que está tudo muito ainda no início, né? Muito embrionário ainda, não tá não, o spray, Luiz? Tá sim, aquele spray de Israel, né? É uma tecnologia super legal também, diferente, não é ela mais... Não vou entrar nesse detalhe, mas é para prevenir exatamente que o vírus se prolifere tanto no nariz, né? Então já para logo de início. Mas está em fase de teste ainda isso. Ela deu resultados promissores pelos testes que passaram agora, que fizeram no laboratório, que fizeram em alguns animais, então está funcionando. Mas, de novo, a gente só vai conseguir exatamente ter mais respostas para isso quando avançarem os estudos. Por enquanto está ainda a fase 1, 2, que é aquilo para ver segurança do produto, para ver se ele está produzindo uma resposta imunológica, e depois sim, vai ser uma fase 3 maior, que daí vai ver se funciona no mundo real isso daí, e aí sim ser liberado para a população. Então, por enquanto, a gente não tem dados suficientes para falar. Né? Mas demora, de novo, as vacinas foram rápido, porque teve esse movimento global para fazer as vacinas, e para testar as vacinas. Foi testado em diferentes partes do mundo, e olha como é difícil você escolher 40 mil pessoas, ter que esperar elas ficarem doentes para ver se estava no grupo vacinado ou não. Então são estudos que demoram, só foi acelerado porque a gente vive nessa pandemia, e o Brasil foi um dos locais escolhidos para fazer esses estudos exatamente por isso, porque as pessoas acabam ficando doentes rápido. Então demora também para fazer esses outros tipos de estudo, ainda mais quando é mais específico, né, de uma empresa, um produto de uma empresa sendo liberado. Mas seria então mais preventivo, é isso, o caso do spray? Não dá para comparar com uma vacina, então, é isso? Mas por enquanto nada, né? Não. Ele vai, na verdade, esse spray,
ele vai tentar impedir aquela... Eu vou falar um palavrão, perdão, mas eu não tenho como não falar. Aquela tempestade de citocina, que é o seu sistema imunológico começar a bater em tudo. Então, ele quer prevenir isso, que você não entre nesse quadro grave de Covid-19, que seu sistema imunológico acaba tentando bater em todo mundo, porque ele acha que todas as células estão infectadas e ele precisa matar essas células para não produzir mais vírus. Então, essa tempestade de citocina, de sinais, falando, olha, vai lá e mata isso aqui. Eles querem impedir exatamente isso, que essa tempestade não vire um furacão dentro de você e acabe chegando nesse quadro grave de Covid. Então, é esse o teste. Não é preventivo, é mais de tentar tratar casos graves até de Covid. Agora, deixa eu lhe perguntar preventivo, a única coisa que tem é vacina, tá? Sim, método de prevenção e aí tratamento precoce é vacina. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Luiz. A gente vê muitos pacientes que são internados com Covid, acabam sendo entubados, depois saem da intubação, têm alta e vão para casa. E uma porcentagem grande, pelo menos o que chega para a gente, uma porcentagem grande de pacientes que voltam para casa, depois tem complicações, tem que voltar para o hospital e, infelizmente, uma boa parcela acaba falecendo. O que acontece? A gente tem um comprometimento muito forte de alguns órgãos essenciais, como o pulmão? Tem. Então, é isso que eu falei. O vírus ele é sacana porque ele pode atingir diversas partes, diversos órgãos do nosso corpo e aí vai variar de pessoa para pessoa muito. A gente dá um nome, um palavrão também, só para as pessoas talvez cheguem a ver esse palavrão, é de tropismo. Então, se ele está num lugar, ele tem um tropismo por aquela região. Conforme ele vai passando para outros, ele consegue também infectar esses outros órgãos e é por isso, ele começa sempre em vias aéreas superiores e aí pode ser que ele vá sim, para pulmões, que é o caso mais grave que a gente tem. Já teve alguns relatos de encontrar no cérebro, mas são poucos, tá? Não é para assustar ninguém, mas tem relatos de que a gente precisa estudar mais esse vírus para ver tudo que tiver fechadura para ele entrar, que são os receptores, ele vai tentar entrar. Então é isso que esse danado faz. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e aí vai variar de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, elas produzem mais fechaduras. Tá? Então, isso que por isso que elas também estão no grupo de risco. Elas têm um cromossomo a mais, e um cromossomo a mais exatamente que produz essas fechaduras, no gene ali que produz essas fechaduras. Então, elas são super grupo de risco por conta disso. Elas dão mais fechaduras para o vírus entrar nas células. Então, tá vendo? Cada condição é complicada, a gente vai aprendendo isso só ao longo dos anos. Mas eu vejo também alguns casos, e a gente tem casos de amigos nossos até da Band, que tiveram Covid e que depois ficaram com uma doença, por hora, parece crônica. Por exemplo, um deles não tinha diabetes, não tinha nada, no que pegou Covid, ficou com um tipo de diabetes, que agora se diz que é o diabetes tipo 3. Outras pessoas podem ter problemas neurológicos crônicos. Essas sequelas, se sabe, a ciência está tentando entender se elas serão definitivas ou não? Tá vendo sim, mas a gente tem que tomar de novo do cuidado de eu dançar e chover, tá? Então é isso, a gente tá vendo essas correlações, mas de novo, precisa fazer muito bem feito esses estudos para não deixar passar, inclusive, alguma outra coisa que pode ter acontecido com essa pessoa. Não foi Covid? Foi o quê então? Foi alguma outra coisa. Então por isso que a gente tem esses relatos, são importantes, a ciência está atrás disso, dessas doenças crônicas. O que a gente tem principalmente é de perda de olfato, de paladar, sim, isso fica por algum tempo. As pessoas estão alegando falta de memória, dificuldade de concentração, então isso está virando um pouco constante nos casos de pessoas que estão acompanhando essa doença crônica. Na Europa, na França principalmente, em Londres, tem um grupo específico para ver isso, para ver síndromes de pós-Covid-19. Então são sinais e sintomas de recuperados de Covid tem. Então estão fazendo um grande estudo para isso, para dar essa resposta que você está me perguntando, Kátia, para ver, olha, mas quais são os sintomas? Sim. Então, por enquanto, que eles estão reportando são isso: perda de olfato, paladar, dificuldade de concentração e dores de cabeça. Olha, a gente podia fazer o seguinte, Danilo, vamos para um girinho rápido e aí a gente já volta com mais dúvidas. Tem tanta dúvida chegando aqui. Vamos aproveitar e colocar o WhatsApp também. Quem quiser perguntar para o Luiz, já aproveita. A chance é essa, hein? 11 999 048756. Tudo de bom. Bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes.
Se você é da época da água de coco da banca da Ponte Cidade Jardim, tem motivo de sobra para comemorar com a gente. O Empório Varanda está completando 50 anos e acaba de abrir uma loja totalmente reformada. Ah, e a melhor água de coco de São Paulo continua sendo a nossa. Passa no Empório Varanda, aquela variedade de produtos nacionais e importados, veganos, orgânicos. Empório Varanda, lojas na Ponte Cidade Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista. Sinta-se em casa. Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Política, esporte, saúde, comportamento, economia, entretenimento. É rádio e é podcast no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. Trânsito. Bom dia a todos e olha, muita atenção com a região do estádio do Pacaembu, tem vacinação acontecendo por ali, drive-thru de vacinação contra a Covid para idosos e a Avenida Pacaembu parada no sentido do estádio a partir do elevado, do Minhocão. Todo o entorno do estádio muito complicado até a Rebouças, parada quase de ponta a ponta no sentido da Avenida Paulista, reflexo das dificuldades para fazer o acesso ali para a região da Doutor Arnaldo. Toque Marine aluguel seguro de fiança locatícia que substitui o fiador e a caução com parcelamento em 30 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, participando pelas redes sociais da nossa programação. Nos vemos lá. Rádio Bandeirantes. Atenção que outro ponto de vacinação drive-thru para Covid, para idosos, que acontece hoje, é no Autódromo de Interlagos, e isso causa congestionamento também no entorno, principalmente pela Avenida João Paulo da Silva e também pela sequência do caminho à Rua Manuel de Tefé. Evite essa região também do Autódromo de Interlagos com o trânsito bem complicado em todo o entorno. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo e imóvel com plano sob medida, acesse embracon.com.br e faça uma simulação, porque sonhar não tem limites. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver. Pelas ondas do rádio. Pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa. Debate. Analisa. Avenida do Estado com trânsito congestionado nos dois sentidos na passagem pela região do Mercadão. Há trânsito carregado também nos dois sentidos na passagem pela Estação Armênia do metrô. Aliás, toda a região de compras do centro com muita movimentação. Brás, Paris, Santa Efigênia, 25 de março, tudo muito movimentado. O Atacadão fez uma mega parceria com a Nestlé Brasil para você levar mais lucro e economia para o seu negócio e para sua casa. Corra para o parceirão mais próximo e aproveite. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Foco em você. Trânsito. Caminho da Salim Faramaluf com o trânsito mais carregado para quem segue no sentido da Dutra, na passagem pela Praça Florestan Fernandes e na passagem ali pela região da Celso Garcia. Para quem segue no sentido da Vila Prudente, também trânsito mais carregado na passagem pela região da Praça Florestan Fernandes. Para um novo você, uma nova Volkswagen T-Cross 200 TSI automático com taxa zero em 36 meses e 3 revisões grátis. Bandeirantes. Aqui você tem do bom e do melhor. Olha, eu vou falar pra você, Danilo e ouvinte da Rádio Bandeirantes, tem uma coisa que eu gosto, é de ficar batendo papo pelas redes sociais. Esse pessoal desse YouTube é tão engraçado. Manuel disse assim, a Kátia foi fazer xixi. Fui nada, Manuel, fiquei sentada aqui. Não fui. Teve outra que agora eu perdi. Falou, gente, a Kátia tá rouca hoje. Mas, olha, por que eu tô rouca? Eu tô rouca mesmo. Ontem eu fui com aquela máscara, falei que fui pra Brusque, cidade linda, por sinal, quando passar a pandemia eu vou pra lá pra visitar. Aproveitar e mandar um beijo lá para o Luciano, para todo mundo que recebeu a gente tão bem lá na Havan. E você sabe que quando eu tô de máscara, é uma máscara que fecha totalmente assim, o rosto da gente, eu acabo falando muito alto. E eu falo pouco, vocês sabem disso, eu quase não gosto de falar. Então, acabo falando mais alto e eu fico rouca e com a rinite atacada por causa de tanto tempo com a máscara. Então, acho que junta um pouquinho de cada coisa, mas eu tô meio rouquinha por causa disso, porque gritei feito um louco também, tá bom? Agora, Luiz,
até falando sobre isso, quando a gente fala no uso de máscara, é extremamente importante, mas quem sofre com rinite, sinusite, acaba sempre reclamando um pouco mais do quanto que o quadro acaba piorando em função da máscara que vai abafando, e se for de tecido ainda pior, né? Tá ouvindo aí, Luiz? Acho que o Luiz perdemos aqui. Ele caiu? Não acredito. Peraí, eu liberei aqui o telefone pra Gabi conversar com o Luiz. Vamos ver se ele caiu aí. Então acho que precisa refazer, porque eu liberei aqui pra você, Gabi. Dá uma ligadinha de novo. Gente, eu vou te falar que hoje esse sistema de internet e telefone tá de lascar, não tá não, Danilo? Não, liberei aqui, Gabi. Tô conversando ao mesmo tempo, rádio é assim, né, Kátia? Tô conversando com a Gabi pra falar que eu liberei aqui na mesa o canal assim, né? do Luiz. A gente vai refazer aqui a ligação. A conexão. Muitas dúvidas, né? Isso é importante esclarecer de um jeito fácil, né, Kátia? É verdade, é verdade. Porque muitas vezes a gente também, eu tenho rinite há muitos anos, a gente não sabe direitinho como fazer, que material usar. Eu acabo colocando em rodízio as minhas máscaras e tipos de máscaras para evitar justamente isso. Muitas vezes eu sei que a rinite está atacada, eu acabo usando as descartáveis também para contribuir, já que no meu dia a dia eu não tenho acesso com tanta gente, mas sem máscara não dá para ficar não. Você o que faz, Danilo, no seu dia a dia? Você vai reciclando também? Vai trocando uma e outra? Olha, Kátia, é curioso, né? Porque antes de pegar a Covid, eu confesso aqui que eu usava a máscara de pano, não é? O Luiz explicou que qualquer máscara já é uma barreira, uma proteção, mas que a recomendável mesmo é a N95. E depois que eu passei, depois que eu contraí a Covid, eu então passei a usar a N95 e eu só uso essa. E aí, mas ela abafa bastante, né? Então, eu tô vendo aqui muitos ouvintes falando justamente isso. Você sabe que eu me adaptei, Kátia. Eu uso bem essa, não me incomoda. Mas qual não. delas? Daquela que parece um bico de papagaio? Ó, não sei, pra quem tá acompanhando a gente aqui na live. Deixa eu ver a sua. A minha é dessa mesmo. Porque ela é fechadinha, né? Então você consegue usar durante uma semana. Depois eu faço um negócio que a Kátia já viu fazendo, ela até me deu um puxão de orelha. Faz que é espirrar álcool, né, Kátia? Mas isso não pode, porque você fica embebedado. Então. A gente já vem num grau aqui pra Band, né, Kátia? A gente já vem. E olha que eu não bebo nada, né? Mas a quantidade de álcool gel que eu tô usando, de álcool 70%, eu acho que eu já tô cheirando a álcool onde eu passo. Mas você sabe que tem uma variação, até para o ouvinte da rádio também, que muitas vezes pega ônibus lotado, e a maior parte das pessoas vivem nisso. Essas máscaras, existem alguns sites, eu comprei por R$ 1,99 cada uma. Quanto você pagou a sua? Paguei caro, viu? Paguei lá em Sorocaba, meus pais acabaram comprando um pacote que acho que vem 10, nem sei quanto que vem, mas é caro, viu, Kátia? Você não pagou em R$ 1,99? Não, longe disso. Vou passar para você onde eu comprei. Vou te passar, a hora que a gente acabar, eu já passo para ti, para você saber, para você não gastar demais. E aí, gente, é essa história. Tudo bem, no momento que você não vai pegar um ônibus lotado, não tem que conviver com muita gente na mesma sala, aí você pode usar uma outra, senão é melhor sempre se garantir, né? Olha, César está dizendo o seguinte, apesar do confinamento constante, sem poder fazer nada, agora pelo menos o tempo está esquentando. Mais ou menos, viu, César? Porque aqui em casa a gente já está com nuvens carregadas, e daqui a pouco acho que vem chuva por aqui. Mas a gente estava com uma ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, Danilo, lá de Portugal. Deixa eu achar aqui o comentário dela. Não, foi o César Lincione, que está em Portugal. Ele falou assim, aqui em Portugal, estamos em confinamento de 24 horas por dia, desde o dia 15 de janeiro. E o governo prorrogou até 15 de março. E aí, ainda tem gente que reclama. Nem data para sair daqui a gente tem. Tem gente passando fome nos aeroportos. Infelizmente, essa é uma verdade. Lá em Portugal, eles acabam, infelizmente, o número de pessoas morrendo, né, passando fome. Mas em Portugal, eles estão tendo uma atitude muito mais radical em relação a essa liberação de circulação à vontade, né, Danilo? É uma situação difícil mesmo para quem tá fora, né, em outro país, tentando retornar, precisando retornar, enfim, não conseguindo, fechando aí as fronteiras, né? É difícil mesmo, né, Kátia? Aproveitar, viu, mandar um abraço aqui pro Paulo Muniz,
Lourdes disse que te escuta aqui em Santos, mandou a foto Beijinho, do rádio dele, Paulo. sintonizado aqui na 90.9. O Videira também aqui conosco, a Loreta, o Pirral disse que ganhou uns ingressos aqui de cinema aqui da Rádio Bandeirantes. Ai, que chique! Não, eu nunca ganhei. Como que é o nome dele? O Pirral. Mas quando Pirral, eu nunca ganhei, Pirral. Mas quando foi usar, Kátia, chegou a pandemia, então ele não conseguiu usufruir ainda. Ah, mas ele deixa lá, quando acabar a pandemia ele usa. O Juarez do Ipiranga também, muita gente sintonizada aqui, tirando as dúvidas, perguntando tudo pro nosso convidado, né, Kátia? Que já tá de volta aqui na escuta na linha, viu? Ai, que bom. Tá de volta aí, Luiz? Tô aqui, Kátia, tô sim. Tá me ouvindo? Que bom. Deixa eu te perguntar, o que eu falei foi o seguinte, no tempo que eu tenho rinite e sinusite há anos, e com o uso da máscara, por exemplo, eu comentava com eles ontem, eu usando aquela N95, que abafa bastante, daí é muito importante, eu acabo falando mais alto e ficando rouca, e a rinite ataca porque sufoca. Quem tem rinite e sinusite, o ideal é a gente fazer um rodízio de tipo de máscaras também, para você não ter, e evitar aquelas com muito de tecido peludinhos que causam mais transtornos ainda? Sim, então cada máscara vai ter uma adequação melhor. E você tem que fazer também alguns ajustes para ver se está certinho. Tem uma conta no Twitter muito legal, posso fazer uma propagandinha aí, não é minha, não é de ninguém, mas é uma que eu acompanho legal, pessoal. É qual máscara usar. É só procurar no Twitter qual máscara usar. Eles são muito bons, eles dão dicas de onde comprar máscaras, de qual site estão com mais preços melhores para essas máscaras melhores, e ensinam também a fazer esses testes. Como que eu vejo se está realmente vedando, como que eu faço com a minha máscara. Pode mandar pergunta para eles também, qual que é a minha máscara aqui, funciona, o pessoal costuma responder por lá também. E sabe que eu vi uma coisa legal nesse site? Eles ensinando até máscara de tecido, que você estava dizendo, que ajuda a proteger, embora não seja a ideal quando a gente está num transporte público lotado, no trem, no metrô, no ônibus. Eles falam para a gente colocar a máscara, acender uma vela. Não é para rezar, gente, pedindo pro Covid não te pegar. Isso pode ajudar, mas sem a máscara nem a reza vai adiantar muito. Mas se você assoprar, se você apagar a vela, é porque a máscara passa também o Covid. Então não é a máscara ideal. Ela até podia ter sido ideal, mas de tanto lavar ela se desgastou. E o mesmo da gente colocar contra a luz. Se você enxergar a luz, é sinal que a máscara também já passou do tempo de validade. Então são dicas simples para a gente seguir, né, Luiz? Sim, tem várias dicas que dá para fazer, dependendo da máscara que você usar. O pessoal nos Estados Unidos está falando em 2 máscaras até, eu não sei, vai chegar a 3, 4, tomara que não, né, porque também vai ficar um monte de máscara na frente, mas com 2 eles mostraram que se você colocar aquela cirúrgica por baixo e depois uma por cima de pano, já funciona melhor do que só de pano, porque a de pano ajusta bem no seu rosto, né, aquela cirúrgica não adapta tanto, mas ela tem uma filtração melhor. Então tem isso também, dessa de usar 2 máscaras, mas usar uma que você fique mais confortável. No começo, essas N95 ou a PFF2, elas parecem ser mais piores para você se ajustar. Mas uma vez que você conseguiu, se entendeu com a máscara, elas se encaixam melhor no seu rosto também. Olha, a gente tem uma dúvida aqui, deixa eu pegar no nosso YouTube, da Cirlei Modesto. Ela falou, por que os deficientes não foram priorizados nas vacinas, sendo eles do grupo de risco? Boa pergunta, né, Cirlei? Deveria ter sido feito também. A gente optou por priorizar idosos, tá? Então, foi uma escolha. No meu ponto de vista, a gente poderia ter priorizado locais que estão mais acometidos pela Covid, desde que a gente tivesse mais doses também. Mas como a gente tinha poucas doses, mandar essas doses para pequenas cidades do interior, e eu estou aqui no interior de São Paulo, fiquei super feliz que meus avós se vacinaram, mas a gente poderia ter feito um planejamento melhor disso, porque daí cidades pequenas talvez não estão acometidas mais pela doença e você deu poucas vacinas. E, de novo, vacinas não é pensar no bem individual, é sempre no coletivo. Então, você já tinha poucas doses que fossem alocadas ou para grupos mais prioritários, em locais que estavam sendo mais acometidos pela doença, ou realmente tentar incluir outras pessoas. O problema disso é sempre o número de doses, né? Então, a gente está preso nisso, a gente tem toda a estrutura do SUS para fazer uma excelente campanha de vacinação, só falta as doses. Então, mas ao mesmo tempo a gente vê que alguns países fizeram uma seleção diferenciada, não com os idosos, porque a orientação dos idosos é que ficassem em casa, né? Porque eles precisavam sair para trabalhar, mas que fossem vacinados primeiro os trabalhadores que estão saindo para trabalhar, porque esses acabam trazendo os vírus para dentro de casa para as pessoas que não trabalham. Então, é difícil, né, a gente ver qual é o método ideal.
É complicado e os governos eles se baseiam sempre com o número de doses quando eles têm alguns planejamentos. Quando não tem planejamento nenhum, é mais politicagem, colocar a bandeirinha em cima do lote e mandar para todos os estados. Foi isso que a gente fez aqui. Então, não teve uma experiência de pessoas que já estavam à frente do Plano Nacional de Imunização. Pelo contrário, não quiseram contar com essas pessoas. A gente vê todo dia a Carla falando no jornal, que era a responsável pelo Plano Nacional de Imunização desde longínquos tempos, mas não contaram com a experiência dela. E agora a gente fez isso de distribuir sem muito rigor, e aí quando chega nas cidades, você fala, é profissional de saúde. Só que não está muito claro quem que é profissional de saúde, e aí, sem desmerecer nenhum profissional de saúde, mas professores de crossfit, professores de pilates acabaram recebendo, que não são idosos, acabaram recebendo porque são profissionais que trabalham com saúde. Mas é físico, tanto faz. Outra categoria, né? Outra categoria, mas são profissionais de saúde. Como não estava muito claro quem eram esses profissionais de saúde, cada cidade fez o que achava que deveria ser feito. E nem sempre com os critérios mais bem feitos. Então a gente tem essa bagunça generalizada. Que profissional de saúde numa cidade é uma prioridade, na outra é outra, num outro estado é uma outra, que a gente não sabe exatamente quem são os grupos prioritários, acabou virando todo mundo grupo prioritário. E daí não é ninguém grupo prioritário. Pois é, por exemplo, aqui mesmo surgiu uma pergunta há pouco, já estava rodando aqui, mas não achei. Quem foi que perguntou? O seguinte, tá bom, grupo prioritário, são os idosos, na verdade, a linha dos médicos, profissionais de saúde que estão na linha de frente, os médicos têm contato com o paciente. Mas agora passou na frente da grande maioria da população, os presidiários até. Então, quer dizer, parece que você vai priorizando e vai protegendo grupos que não devia, a não ser que seja um presidiário idoso. Agora, só por estar preso, você ir lá e vacinar primeiro, no meu ver, não faz o menor sentido. No seu VAR, tem sentido? Então, aí a gente tem que pensar de novo nos locais, como eu tinha falado no começo, locais que são mais perigosos para doenças ser transmitidas. E cadeias são, sim, lugares para o vírus ficar. A gente não deve pensar de novo no bem coletivo, a gente deve pensar aonde que a gente tem que cercar esse vírus para ele impedir que ele se transmita. Pessoas que moram também em comunidades também são mais afetadas vulneráveis. pelo vírus. Então, por isso que a gente deveria ter feito um plano não de priorizar e distribuir para o Brasil inteiro, que é gigantesco, chegar, sei lá, 30, 40 doses em cidades do interior, que não vai resolver muito o problema coletivo. Vai agradar as pessoas que tomaram a vacina, de novo, fiquei super feliz que meus avós tomaram, mas não é esse o objetivo de vacinação. A gente tem que pensar, poderia priorizar, sim, locais de reclusão, mas locais também onde tem mais disso, onde tem pessoas que mais sofrem com a doença, que são comunidades, seria lá em Manaus também. Então, não foi feito isso, foi feita uma distribuição mais generalizada. E isso por conta de poucas doses que a gente tem. É sempre voltando no mesmo problema. Eu acho que isso também, porque, vamos ser sinceros, não vou dizer total sinceridade, porque senão já viu, a gente extrapola, mas uma pouco sincera, além do normal. Mas isso porque esse país é uma bagunça, é uma zona, né? Em diversos sentidos. Desde a escolha das vacinas, de você lá atrás, há um ano atrás, ter feito contato com os laboratórios, já ter feito o pedido para a compra das vacinas, de se orientar baseado no que estava acontecendo nos outros países, para você colocar no seu país, porque a gente já tinha 2 meses de frente do que estava acontecendo nos outros países. E a gente não fez nada disso daqui. Parece que é um mundo de... Lembra aquele mundo de Bickman? É da sua época? Eu virei cientista muito por conta dele, na verdade. Foi mesmo? Então, menino, você fala, gente, não faz sentido. Não faz. Na verdade, não é uma bagunça. O que está aparecendo, sem dúvida nenhuma, é um crime gigantesco que está acontecendo e parece que falta vontade política de comprar vacina. Parece não, com certeza isso falta. Porque as empresas vieram atrás do Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, as empresas, claro, elas querem vender a vacina aqui pro Brasil, mas não visando lucro. A gente pode ver que a vacina da AstraZeneca custa $5 ali para comprar. É super barato perto das outras. E mesmo assim a gente não fez um esforço grande para adquirir essas doses, demorou a negociação. Então está faltando vontade política de comprar essas vacinas que a gente tem aqui. A gente viu que o governo acabou de anunciar a compra daquela Covaxin, que é uma vacina que ainda não foi testada, não teve a fase de teste concluída, mas que o Brasil já comprou. E comprou por quê? E aí a gente começa a desenterrar essa coisa e ver que é envolvimento político. É exatamente isso. Então, além de ser um crime, é falta de vontade política e para favorecer alguns grupos.
E outra coisa, né? Até a gente estava falando esses dias, no Melhor da Tarde, há uns meses atrás, acho que 1 mês, 2 meses atrás, mais ou menos, a Associação dos Planos de Saúde deram uma entrevista dizendo que eles estavam tentando pedir o direito para o governo de comprar vacinas para quem tem plano de saúde, e o mesmo tanto de ser comprado. Então, se comprar 50 milhões para quem tem plano de saúde, vai ceder 50 milhões para o povo brasileiro. E não foi liberado isso. Aí eu fico pensando, mas por quê? O doutor Boulos, esses dias conversando comigo no programa, falou assim, porque não seria justo. Eu falei, mas gente, para um pouquinho. Você vai levar 4 anos para você vacinar a população inteira nesse andar da carruagem. Se você vai oferecer o mesmo tanto que você vai comprar para quem tem plano de saúde, o mesmo tanto para a população, e você vai eximir, vamos dizer assim, né, esse custo do governo, não acaba sendo vantajoso de todo jeito? Você não acha, Luiz? Acaba, eu acho que pela inanição do Ministério da Saúde em comprar as vacinas, né? Quantas vacinas vierem para cá, eu entendo o pessoal reclamando da iniciativa privada, querendo comprar para vacinar seus funcionários, não é isso que vai resolver a pandemia, a gente vacinar em massa, mas tendo em vista que a gente está tendo uma ajuda contrária para não comprar as vacinas, na verdade, que venha a iniciativa privada, que doem também isso aqui. Eu não sou contra isso, não. Eu acho que a gente pode ver jeitos, maneiras de fazer isso. E isso tem que ser feito, sim, para não priorizar isso. A gente tem que priorizar realmente esses grupos que estão na frente, que precisam ser vacinados primeiro. E isso eu super concordo. Eu acho, inclusive, as primeiras vacinas, se vierem a ser compradas pela iniciativa privada, que vá para o SUS, que seja distribuída, e depois eles fiquem com a outra metade. Eu acho que tem maneiras e maneiras de resolver isso, não é falando não para um momento que a gente não tem vacinas. Eu acho que é realmente um absurdo a gente dificultar ainda mais a vinda de vacinas para o Brasil. Agora, só o Sérgio falou aqui, falou 4 anos, tá ruim de matemática. Não, Sérgio, não tô ruim de matemática, não. A gente tá ruim de gente afim de fazer as coisas funcionarem. Porque do jeito que a gente anda, comprando uma quantidade pequena de vacinas, porque se a gente vê, 2 milhões de vacinas chegaram para o Brasil. Tá bom, você tem 1 milhão de pessoas que serão vacinadas, porque a gente tem as 2 doses. E a gente tem um país com 210 milhões de brasileiros. Então, se você fizer a conta, e do jeito que as coisas estão demorando para chegar, e acordos fechados, de uma forma muito lenta, a gente não vai ter essas contas. Foi o doutor Boulos mesmo que passou no Melhor da Tarde. A gente vai ter, só daqui muitos anos, 4 anos, a imunidade total do país. O que vai trazer o número de mortos gigante também, né, Luiz? Imagine isso. Não é a conta errada, tá certinha essa conta. Porque, imagina, Sérgio, que é terrível, Sérgio te entende. São regras de 3 ali, não precisa fazer muita coisa. Se tá 200 mil por dia, significa que a gente está vacinando 2 milhões a cada 10 dias. 6 milhões por mês. E aí, se a gente fizer vezes 12, dá 72 milhões de vacinas por ano. De doses. Por ano, 72. A gente tem que lembrar que a gente precisa dar 2 doses para cada pessoa. Vacinando a 72 por ano, é vezes 4 que vai demorar esse tempo para a gente vacinar esse tanto de pessoa que tem aqui. Então, são 4 anos, sim, se a gente continuar nessa velocidade. A gente tem tudo para aumentar isso, para fazer isso daí que o Pazuello prometeu, de vacinar todo mundo até o final do ano. Temos plena capacidade para vacinar 1 milhão de pessoas por dia, até mais. Só falta boa vontade, né? De que tenha as doses aqui. Pois é. Ô, Kátia, diga. Desculpa te interromper, mas a Cris de Votorantim faz uma pergunta até polêmica aqui. Qual é? Pro Luiz. Ela pergunta por que não começar a vacinação pela população ativa, justamente se é para... Foi o que o Luiz respondeu há pouco, porque com a chegada pequena de vacinas, priorizaram do que eles achavam que era necessário, né? Era prioridade. Não quero endossar aqui a polêmica que a Cris levantou aqui, mas assim, se você pensar na economia e na roda que precisa girar, enfim, a Indonésia acho que seguiu esse caminho, mas lá tem um outro motivo, né, Luiz? Acho que é porque os dados da eficácia da vacina em idosos, acho que não chegou ali para a Indonésia, acho que eles não tiveram todos os dados, mas acho que foi por esse motivo, não? Foi também, mas foi pensando nisso. Vamos priorizar as pessoas que estão mais transmitindo o vírus, que estão mais sendo um risco maior de pegar a doença. Então foi isso que foi feito. Não foi o risco de ter um quadro mais grave da doença, foi o risco de ser contaminado e aí vir, claro, a ter qualquer quadro da doença. Então foi assim que foi pensado lá. É um país menor, é um país, claro, tem todas as outras poréns dali, mas aqui
foi feito disso. Vamos priorizar agentes de saúde. Quem são esses agentes de saúde? Não sabemos. Sim, vamos priorizar idosos, mas aí começa de idosos de pouquinho em pouquinho. Para a gente ter ideia, quando a gente faz vacinação de gripe, a gente começa com 60 anos ou mais. É isso o poder que a gente tem de fazer, de vacinar muito rápido quando a gente tem as doses aqui no Brasil. Isso foi feito ano passado. Foi assim, a gente começava com 90 mais, depois 89 mais, depois 86, 87, 88, não ia diminuir em um. A gente começava a partir de 60 mais. É isso que a gente tem a capacidade de fazer, mas infelizmente faltou as doses chegarem aqui, a negociação chegar aqui. Poderia ter sido feito de outra maneira? Poderia, mas precisa de alguém experiente para pensar, olha, a gente tem tantas doses. O que a gente vai conseguir resolver com essas tantas poucas doses? Não tem ninguém lá à frente capaz, com competência suficiente para projetar esses cenários. A gente viu chegar, foi vacina errada para o estado errado, né? Então, não dá para se esperar muito disso, né? Então, a gente não falta experiência, falta competência para pensar nesses diferentes cenários de vacinação. E vai continuar nessa lentidão enquanto não tiver mais doses mesmo. É verdade. Olha, queria agradecer demais a sua participação, viu, Luiz? Quem quiser saber um pouco mais sobre tudo que você acha, o que a ciência, na verdade, recomenda, você tem um Instagram para que a gente possa te seguir? Tenho sim. Eu vou recomendar o do instituto que eu trabalho, do Instituto Questão de Ciência. Então, é I de ilha, Q, ciência, e que ciência. Qualquer rede, Instagram, Twitter, Facebook, a gente está por lá sempre publicando não só sobre Covid, mas sobre a ciência no nosso dia a dia, o quanto é importante a gente saber essas informações, inclusive para tomar decisões do dia a dia nosso. Então, esse meu trabalho, é esse o trabalho que o Instituto faz também. Bom, já comecei a te seguir nesse instante. Agora eu vou ficar cada vez mais bem informada. Obrigada mesmo, viu, Luiz? Ótimo final de semana para você, tá? Obrigado, Kátia. Obrigado, Danilo. Fico sempre à disposição. Bom trabalho para vocês.